A história da máfia italiana, ou Cosa Nostra, é um cenário sombrio de necessidades sociais, corrupção política e violência brutal. Surgiu à margem do Estado na Sicília, oferecendo uma ordem paralela, mas exercendo um controle parasitário sobre a vida econômica e política. Essa narrativa é indissociável da história da Itália, refletindo suas falhas estruturais e sua luta para estabelecer uma autoridade central eficaz. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. Para entender a persistência e a resiliência da máfia, é essencial reconhecer a profunda divisão histórica entre o norte e o sul da Itália. Antes da unificação de 1861, o sul, especialmente a Sicília, esteve sob uma interminável série de dominações estrangeiras, desde os normandos e suábios até os espanhóis e os bourbons. Essa longa história de subjugação criou uma profunda desconfiança em relação a qualquer autoridade central percebida como estrangeira ou exploradora. A justiça era vista como algo que se comprava ou obtinha por meio da força pessoal ou familiar, e não como um direito garantido pelo Estado. Essa mentalidade de autoproteção e desprezo pela lei estatal, a semente do futuro omertà, foi impulsionado pelo sistema feudal que dominou a Sicília durante séculos. Os barões latifundiários, grandes proprietários de terras, exerciam poder absoluto sobre seus servos e camponeses, com o consentimento dos poderes dominantes. Quando o sistema feudal entrou em colapso nominal, as estruturas de poder e controle não desapareceram. Elas foram apenas transformadas, deixando um vácuo que o recém-formado Estado italiano foi incapaz de preencher. Para entender o nascimento da máfia, é preciso voltar à Sicília do século XIX, um território marcado por séculos de dominação estrangeira e caracterizado por uma estrutura social agrária profundamente feudal. A unificação da Itália em 1861, longe de trazer estabilidade e prosperidade à ilha, criou um vácuo de poder. O colapso do sistema feudal e a subsequente privatização de vastas propriedades, latifúndios, criaram a necessidade de novos intermediários para administrar a terra e proteger a propriedade, especialmente devido à incapacidade ou ao desinteresse do recém-formado Estado italiano em exercer sua autoridade nas áreas rurais. Foi nesse contexto de anarquia, desconfiança no governo central no norte e uma necessidade premente de proteção em um ambiente agrário instável que surgiram os campieri, guardas armados, e os gabelotti, administradores de imóveis ou inquilinos de grandes propriedades. Os gabelotti foram cruciais. Eles arrendavam grandes extensões de terra aos barões ausentes e, por sua vez, sublocavam parcelas aos camponeses. Sua riqueza e poder não se baseavam apenas na gestão da terra, mas também em sua capacidade de fazer cumprir contratos e proteger plantações e gado. Para isso, eles contrataram o campieri, homens violentos e leais que atuavam como uma milícia privada. Esses homens ofereciam o que era chamado de proteção, pizzo. Mediavam disputas, frequentemente a seu favor, e garantiam uma forma de ordem brutalmente eficaz em troca de lealdade e dinheiro. Essa proteção era, na essência, extorsão, pagar para evitar danos. Aqueles que não pagassem corriam o risco de ter suas plantações queimadas ou seu gado roubado, e o Estado não interviria. O termo máfia, cuja etimologia é incerta, mas frequentemente associada à palavra siciliana que denota bravata, arrogância ou necessidade, começou a ser usado pelas autoridades e pela imprensa na década de 1860 para descrever esses grupos criminosos organizados. O primeiro documento oficial que utiliza o termo é um relatório do prefeito de Palermo, Filippo Antonio Gualterio, em 1865. A ascensão da máfia baseou-se no conceito de omertà, um código de silêncio e honra que proibia a colaboração com o Estado ou a divulgação de crimes. Este código, embora inicialmente possa ter refletido a desconfiança dos camponeses em relação às autoridades, foi cooptado e aplicado com extrema violência por grupos mafiosos para garantir sua impunidade. O omertà transformou o silêncio em uma obrigação moral e social, e a quebra desse código, o destino do pentiti, foi punido com a morte. A estrutura inicial era flexível e frequentemente focada em um capo local que controlava um cosca, família ou clã, em um território específico, operando sob a égide do respeito imposto. Nessa fase inicial,
A máfia não se via como uma organização puramente criminosa, mas como um poder substituto, um agente de regulação social e controle de recursos em um estado falido. O poder era exercido através do controle da água, da terra, dos mercados de citrinos e, fundamentalmente, através da extorsão sistemática de comerciantes e proprietários de terras. Desde os seus primórdios, a máfia compreendeu que a violência não era sustentável a longo prazo sem cobertura política. A aliança entre os Koch e a elite política local começou quase imediatamente após a unificação. Os políticos sicilianos, muitas vezes membros da aristocracia ou da nova burguesia agrária, precisavam de votos para ascender no novo sistema parlamentar. Os mafiosos, com seu controle sobre as populações rurais, podiam entregar pacotes de votos em troca de favores cruciais, contratos públicos, como os de obras portuárias ou rodoviárias, impunidade judicial para seus membros e a nomeação de seus parentes para cargos-chave na administração pública, polícia, registro civil, prefeituras. Este acordo, conhecido como o Sistema, consolidou a máfia não apenas como uma força criminosa, mas também como um elemento estrutural no cenário político e econômico siciliano. Com o tempo, o Koch. Eles se tornaram mais sofisticados e sua influência se espalhou do campo para as cidades, especialmente Palermo. Membros da máfia começaram a se infiltrar na política local, oferecendo votos em troca de favores, contratos de obras públicas e impunidade para seus membros. Durante a Itália Liberal, de 1870 a 1922, a máfia tornou-se uma parceira silenciosa, porém vital, da elite política siciliana. Essa aliança entre o crime organizado e o poder político, conhecida como a Sistema, permitiu que os mafiosos operassem com relativa liberdade, enquanto os políticos garantiam o controle eleitoral. O período fascista, de 1922 a 1943, representou o primeiro grande desafio frontal do Estado contra a máfia. Benito Mussolini, percebendo a máfia como uma rival da autoridade central e uma mancha na imagem da Itália fascista, lançou uma campanha brutal. O ditador não podia tolerar um poder paralelo ao do Estado. Cesare Mori, conhecido como o Prefeito de Ferro, foi enviado à Sicília em 1925 com amplos poderes para erradicar o fenômeno. A campanha de Mori foi implacável. Ele empregou métodos draconianos, incluindo prisões em massa, o cerco de aldeias inteiras como Gangi, tortura, humilhação pública e intimidação. Embora a campanha não tenha sido baseada em um processo legal adequado, conseguiu interromper temporariamente muitas atividades dos Koch. Isso forçou inúmeros mafiosos, incluindo figuras importantes que se tornariam famosas nos Estados Unidos, como Carlo Gambino e Joseph Bonanno, a fugir, principalmente para Nova York. A repressão de Mori foi eficaz a curto prazo, mas foi profundamente injusta e autoritária. Ele não atacou as raízes socioeconômicas da máfia, pobreza, grandes propriedades de terra, corrupção política, mas apenas suas manifestações mais visíveis. Além disso, ao prender e condenar muitos inocentes juntamente com os culpados, ele deixou um legado de ressentimento e medo que a máfia exploraria mais tarde, posicionando-se falsamente como defensora do povo contra um Estado opressor. A mensagem de Mori era: "Eu sou o Estado, Mussolini, não a máfia." Mas no fim, a derrota da máfia foi temporária e suas figuras principais se reagruparam no exterior, ganhando experiência em um novo e lucrativo ambiente criminoso. Enquanto a máfia siciliana era perseguida por Mori, o ramo ítalo-americano do crime organizado, que vinha se desenvolvendo desde o final do século XIX com as ondas de imigração, entrava em sua era de ouro. Mafiosos sicilianos e do sul da Itália, como a Camorra napolitana e a 'Ndrangheta calabresa, importaram suas estruturas organizacionais para cidades como Nova York, Chicago e Nova Orleans. O período da Lei Seca, de 1920 a 1933, nos Estados Unidos foi o catalisador que transformou essas gangues locais de extorsão em impérios criminosos de âmbito nacional. A proibição do álcool criou um mercado negro gigantesco e altamente lucrativo. O contrabando, a destilação ilegal e a distribuição geraram lucros imensos, fornecendo às organizações iniciantes o capital e a estrutura logística necessários para crescer. Figuras como Al Capone, de ascendência napolitana, em Chicago, ou Charles Lucky,
Luciano, siciliano, em Nova York, consolidaram seu poder através da violência e da eficiência nos negócios. A Guerra Castelamarense, de 1930 a 1931, foi um conflito sangrento entre os antigos capos tradicionalistas sicilianos, os chamados Bigodes de Pitt, liderados por Salvatore Maranzano, e a nova onda de mafiosos mais jovens, ambiciosos e americanizados, liderados por Lucky Luciano. Luciano, que entendia a necessidade de operar como uma empresa moderna, orquestrou o assassinato de Maranzano. Após esse expurgo, Luciano estabeleceu a Comissão, um órgão governamental que dividia territórios, prevenia guerras internas e unificava as 5 famílias de Nova York: Gambino, Genovese, Lucchese, Bonanno e Colombo, além de manter a paz com as famílias em outras cidades. Essa estrutura, mais voltada para os negócios, hierárquica e menos ligada às antigas tradições sicilianas de honra e extorsão agrária, garantiu a sobrevivência e a prosperidade da máfia americana por décadas, permitindo que ela se diversificasse em jogos de azar, controle sindical e agiotagem. A máfia americana havia se tornado uma potência nacional. Um capítulo crucial nessa expansão global e na subsequente reconfirmação do poder da máfia na Sicília foi a Segunda Guerra Mundial. Quando os aliados invadiram a Sicília em 1943, Operação Husky, buscaram ativamente a ajuda de mafiosos locais que Mori havia aprisionado ou exilado, considerando-os uma força antifascista, já que o fascismo os havia reprimido, e detentores de um conhecimento inestimável do terreno e das redes logísticas. Vale ressaltar que Lucky Luciano, então preso nos Verutaches por agenciamento de prostituição, teria negociado sua colaboração, supostamente ajudando a inteligência naval a garantir a segurança dos portos de Nova York e facilitando o contato na Sicília, com os militares americanos em troca de uma redução de pena e deportação para a Itália. Essa aliança foi um desastre a longo prazo para a Sicília, pois os aliados reintegraram inúmeros mafiosos em posições de poder como prefeitos e funcionários, o caso mais notório sendo o de Vito Genovese, que atuou como intérprete e foi nomeado prefeito de Villalba pelos aliados, dando-lhes legitimidade, poder político e acesso à administração pública que não teriam reconquistado por conta própria. Esta foi a segunda grande reafirmação da máfia como um poder legítimo e necessário aos olhos de uma força externa, marcando o início do seu período de maior poder e a reconstituição dos seus laços com a política, especialmente com o nascente Partido Democrata Cristão, que eles viam como um baluarte contra o comunismo. O período posterior à Segunda Guerra Mundial e à criação da República Italiana, 1946, e a autonomia da Sicília foi a era de ouro do Cosa Nostra siciliano. A máfia infiltrou-se profundamente no novo partido dominante, a União Democrata Cristã, CDU, controlando os fundos de reconstrução, as licitações de obras públicas e a administração dos serviços públicos em Palermo e outras cidades. Isso ficou conhecido como o Saque de Palermo, uma explosão de construções ilegais, especulação imobiliária e corrupção que enriqueceu a classe política e os mafiosos às custas da cidade. O famoso urbanista Vito Ciancimino, político democrata cristão de Palermo com fortes ligações à máfia, tornou-se o símbolo dessa época. O poder da máfia foi radicalmente transformado com sua entrada no comércio internacional de heroína, abandonando a abordagem agrária para se tornar uma organização criminosa multinacional. A transição começou com a Conexão Francesa, utilizando laboratórios em Marsella, e mais tarde com a Conexão da Pizza nos Estados Unidos, uma rede de pizzarias usada para lavar dinheiro e distribuir drogas. Mafiosos sicilianos como Tommaso Buscetta e Gaetano Badalamenti desempenharam um papel crucial na refinação e distribuição de heroína em grande escala. Isso não apenas gerou uma enorme riqueza, permitindo-lhes corromper em larga escala e adquirir negócios legítimos, mas também mudou a dinâmica interna da máfia. Os clãs rurais e violentos, porém, mais pobres, entraram em conflito com os clãs urbanos, que eram mais ricos e politicamente influentes. As tensões em torno do controle dos lucros do tráfico de drogas e as novas oportunidades de enriquecimento levaram às duas guerras da máfia, que representaram pontos de virada.
A Primeira Guerra da Máfia, início da década de 1960, foi um conflito interno que atraiu a atenção do público com o atentado à bomba em Securi. Em 1963, onde 7 agentes da lei foram mortos por uma bomba em um carro destinada a um chefe da máfia rival. Esse ato, que matou pessoas inocentes e agentes do Estado, provocou uma breve, embora ineficaz, resposta estatal e a detenção temporária de muitos mafiosos. No entanto, a atenção logo diminuiu. A Segunda Guerra da Máfia, final dos anos 70 e início dos anos 80, foi sem dúvida o período mais violento e transformador da história da máfia Cosa Nostra. Liderado pelos Corleonesi, a facção urbana dos Corleone, com seus líderes implacáveis, Salvatore, Totò, Riina e Bernardo Provenzano. Esta guerra foi um expurgo sistemático destinado a assumir o controle absoluto da Cupola, a comissão e todo o território siciliano. Os Corleonesi eliminaram brutalmente seus rivais internos em Palermo e mafiosos mais tradicionais, assim como qualquer um que se opusesse a eles, incluindo políticos, juízes, promotores e jornalistas. Assassinatos emblemáticos como o do general Carlo Alberto Dalla Chiesa, enviado para combater a máfia em 1982, e o de Piersanti Mattarella, presidente regional da Sicília, irmão do futuro presidente da Itália, demonstraram a intenção de Riina de desafiar o Estado de frente. A Segunda Guerra consolidou o controle de Riina e transformou o Cosa Nostra em uma organização mais centralizada, monolítica e brutal, conhecida como a Máfia Corleonese. Curta, inscreva-se e compartilhe. A violência excessiva e o terrorismo perpetrados pelos Corleonesi provocaram uma reação sem precedentes por parte do Estado italiano. O ponto de virada foi a criação de um pool antimáfia. Em Palermo, um grupo de juízes trabalhou em conjunto para compartilhar informações e evitar se tornar alvos fáceis da máfia. Isso pool, inicialmente, foi liderado por Rocco Chinnici, assassinado em 1983, e posteriormente pelos juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Esses juízes entenderam que, para combater a máfia, precisavam compreender sua estrutura e seu código. A estratégia deles baseava-se no uso de pentiti, arrependidos ou cooperando com a justiça, mafiosos de alto escalão que decidiram quebrar o omertà em troca de proteção e redução de pena. O mais importante deles era Tommaso Buscetta, e capo, um nativo tradicional de Palermo que se exilou no Brasil e cuja família foi massacrada pelos Corleonesi. Buscetta decidiu colaborar com Falcone em 1984. Fornecendo um mapa detalhado e credível da hierarquia do Cosa Nostra e a existência do Cupola, Commission. Suas revelações confirmaram que a máfia não era uma coleção de gangues isoladas, mas uma única organização hierárquica, permitindo que os promotores indiciassem toda a liderança pelas ações de todos os membros. As informações de Buscetta formaram a base do histórico Maxi Process de Palermo, que foi realizado em um bunker de alta segurança construído especificamente para o julgamento entre 1986 e 1987. O Maxi Julgamento foi um evento monumental. Acusou 475 mafiosos e resultou em 342 condenações, com penas que totalizaram 2.665 anos de prisão, representando o golpe jurídico mais significativo da história da máfia. O Cosa Nostra reagiu com sua arma mais poderosa, o terrorismo de Estado. Em 1992, quando o Supremo Tribunal, o Tribunal de Cassação, confirmou as condenações do Maxi Julgamento, Totò Riina ordenou a execução dos símbolos da resistência estatal. Em maio de 1992, o juiz Giovanni Falcone, sua esposa Francesca Morvillo e 3 guarda-costas foram assassinados no massacre de Capaci, um ataque com 500 quilos de explosivos na rodovia perto de Palermo. 2 meses depois, em julho de 1992, o juiz Paolo Borsellino e 5 membros de sua equipe de segurança foram mortos em um atentado à bomba em seu carro, na Via D'Amelio, em frente à casa de sua mãe, em Palermo. Esses atos terroristas não apenas chocaram a Itália e o mundo, mas, paradoxalmente, alcançaram o efeito oposto ao que Riina pretendia. A indignação pública foi enorme e imediata. O Estado, humilhado e sob pressão sem precedentes, foi finalmente forçado a mobilizar todos os seus recursos.
Milhares de soldados foram enviados para a Sicília e leis antimáfia mais rigorosas foram impostas. A máfia havia cruzado uma linha vermelha, passando da criminalidade para a guerra aberta contra o Estado, e o Estado finalmente respondeu com toda a sua força. O terror de 1992 levou a uma caçada implacável. Totò Riina foi capturado em janeiro de 1993, pondo fim ao seu reinado de terror. Seu sucessor, Bernardo Provenzano, conhecido por sua estratégia de agir na clandestinidade e usar a violência apenas quando estritamente necessário, implementou uma estratégia discreta, conhecida como Pax Mafia, ou silêncio. Provenzano foi finalmente capturado em 2006, após mais de 40 anos como fugitivo. As prisões dos principais líderes, juntamente com leis mais rigorosas, como o artigo 41 bis, que impõe um regime prisional severo aos mafiosos, isolando os líderes e cortando seus laços com o mundo exterior, e a crescente cooperação dos pentiti, dizimaram o poder do Cosa Nostra na Sicília. Hoje, a organização ainda existe, mas retornou em grande parte às suas origens de extorsão local, pizzo, lutando para manter sua influência em um ambiente onde o Estado está muito mais presente e o omertà foi profundamente erodido. Enquanto Cosa Nostra lidava com seu declínio, outras organizações criminosas italianas cresceram e se tornaram potências globais, preenchendo o vácuo. 'Ndrangheta, organização calabresa, é agora a organização criminosa mais poderosa e rica da Itália, e possivelmente da Europa. Originária das montanhas pobres da Calábria, a ponta da bota italiana, sua estrutura se baseia em fortes laços sanguíneos, o locale ou clã familiar, o que o torna incrivelmente resistente à infiltração policial e à ameaça do pentiti, pois trair um membro implica trair um parente de sangue. A 'Ndrangheta domina o tráfico de cocaína na Europa, controlando até 80% da entrada desta droga através de portos como Gioia Tauro. Seus imensos lucros permitiram que ele investisse e lavasse dinheiro em escala global. Está presente em mais de 40 países, especialmente na Alemanha, Canadá e Austrália, e infiltrou-se profundamente na economia formal do norte da Itália e do resto da Europa através de negócios de construção, restauração e transporte. Outra organização importante é a Camorra, originária de Nápoles e da região da Campânia. Ao contrário do Cosa Nostra centralizada e baseada em famílias, a 'Ndrangheta, a Camorra é uma rede mais fragmentada e anárquica de clãs em constante competição, a Paranze. A Camorra concentra-se no controle do território urbano, no tráfico local de drogas, na extorsão e no controle de negócios ilícitos, como o descarte de resíduos tóxicos, o ciclo de resíduos tóxicos, uma atividade particularmente devastadora e poluente na região conhecida como Terra dos Fogos. Sua natureza fragmentada e violenta torna frequentes as lutas internas e o controle territorial mais instável, mas seu impacto na vida cotidiana em Nápoles e arredores é sufocante. A máfia italiana, em todas as suas formas, deixou um legado cultural e social complexo. Por um lado, sua história é uma mancha escura, responsável por milhares de mortes e profunda corrupção que minou a confiança nas instituições. Isso impôs um custo econômico e social enorme às regiões que domina. Por outro lado, inspirou inúmeras obras de arte, literatura e cinema. Filmes como O Poderoso Chefão e séries como Os Sopranos e Gomorra. Eles mitificaram, ou no caso deste último, desmistificaram a figura do mafioso. A criação de mitos gera uma imagem de honra, família e tradição, que muitas vezes obscurece a dura realidade da extorsão, do tráfico de drogas e da violência contra pessoas inocentes. Narrativa romântica. Que por vezes glorifica o capo como um fora da lei honrado, ele tem sido um obstáculo na verdadeira luta contra o crime organizado. A verdadeira luta contra a máfia não se vence apenas com prisões e julgamentos. Ela deve ser vencida atacando a mentalidade mafiosa. Essa mentalidade, que vê a lei como opcional e o Estado como um inimigo, ou pior ainda, um parceiro corruptível, é o verdadeiro legado de séculos de opressão e de um Estado que historicamente não foi capaz de garantir justiça e oportunidades. O crime organizado prospera com o fracasso escolar, o desemprego e a desigualdade econômica, oferecendo um caminho rápido para o poder e a riqueza a jovens de origens desfavorecidas. Uma parte crucial da luta moderna contra a máfia tem sido a mobilização da sociedade civil.
especialmente na Sicília. Organizações como Addio Pizzo, Adeus à Extorsão, formada por comerciantes e empresários que se recusam a pagar a pizzo, demonstraram que o omertà pode entrar em colapso quando a sociedade se une. A confiscação de bens da máfia e sua reutilização para fins sociais, escolas, cooperativas agrícolas, centros comunitários, tem sido uma ferramenta poderosa para demonstrar que o Estado pode retirar o poder econômico do crime e devolvê-lo à comunidade. O estudo da máfia é um lembrete constante de que o crime organizado não é apenas uma força policial clandestina, mas um fenômeno socioeconômico que prospera com a falência do Estado, a desigualdade econômica e a cumplicidade política. A luta contra essas organizações é uma batalha contínua pela legalidade, pela democracia e pela dignidade das comunidades que vivem sob a sombra do medo e da extorsão há mais de 2 séculos. A história da máfia é uma crônica de poder ilícito, uma lição sobre como a violência se institucionaliza e uma ode à memória daqueles que pagaram o preço máximo por desafiar as lendas do crime, desde juízes a cidadãos comuns. No século XXI, as organizações mafiosas evoluíram significativamente, passando de grupos locais de extorsão a atores-chave na economia financeira global. O maior poder da 'ndrangheta, e em menor grau, de Cosa Nostra e a força da Camorra, reside em suas sofisticadas capacidades de lavagem de dinheiro. Eles utilizam paraísos fiscais, compram títulos do governo, investem no setor imobiliário e usam serviços bancários online para movimentar bilhões de euros, integrando seus lucros criminosos à economia legal. Essa infiltração na economia jurídica é talvez o maior desafio para os Estados modernos. A máfia deixou de ser apenas uma força de violência e extorsão, tornando-se uma força econômica que distorce a concorrência, corrompe os mercados e prejudica a saúde financeira de nações inteiras. Por exemplo, no norte da Itália, a 'ndrangheta utilizou fundos limpos para participar em licitações de obras públicas, especialmente em projetos de infraestrutura, ganhando contratos e utilizando materiais de baixa qualidade, ou cobrando por serviços não prestados, recorrendo à violência apenas como último recurso. A luta contra a máfia deixou de ser um problema puramente italiano para se tornar uma questão de segurança internacional. A cooperação entre as agências de aplicação da lei, FBI, DEA, Europol, e a polícia italiana, Carabinieri, Guardia di Finanza, é agora essencial. Acordos judiciais permitem a extradição e o julgamento de mafiosos que atuam a milhares de quilômetros da Sicília ou da Calábria. A implementação de legislação que permite a apreensão de bens em escala transnacional tornou-se a ferramenta mais eficaz para atacar o cerne das organizações, seu patrimônio. Outro conceito fundamental que emergiu da pesquisa moderna é o do terceiro nível, terzo livello. Este termo descreve a zona cinzenta de cumplicidade e conluio entre chefes da máfia, a política, a elite empresarial e serviços secretos corruptos. As investigações de Falcone e Borsellino sugeriram que a máfia não poderia ter exercido tamanho poder absoluto sem a assistência ativa de figuras nas mais altas esferas do Estado. Os julgamentos e as revelações que se seguiram aos atentados de 1992 revelaram a existência de negociações secretas entre representantes do Estado e chefes da máfia, negociação entre o Estado e a máfia no início dos anos 90. Houve uma tentativa desesperada do Estado de deter o terrorismo da máfia, oferecendo certas concessões. Embora controverso, esse conceito ressalta que a máfia é, em essência, um sistema de poder e corrupção, e não apenas um conjunto de criminosos. Em última análise, a máfia persiste no imaginário cultural. Embora filmes como O Poderoso Chefão e Os Bons Companheiros idealizaram o gangster americano, a produção cultural italiana, especialmente a partir dos anos 2000, séries como Romance Policial e Gomorra, adotou uma abordagem muito mais grosseira e desmistificadora. Essas obras se concentram na crueldade, na banalidade e na miséria inerentes à vida no crime organizado, oferecendo uma visão mais próxima da realidade relatada por promotores e investigadores e pelos pentiti. A história da máfia italiana não é uma relíquia do passado. É um organismo vivo que se adapta às mudanças políticas, sociais e tecnológicas. É uma lição constante sobre a fragilidade da lei,
a facilidade com que o poder pode ser corrompido e a necessidade perene de vigilância democrática para defender a legalidade e a dignidade humana. A sombra do Cosa Nostra e o poder da 'Ndrangheta nos lembra que a luta contra o crime organizado é um desafio constante à soberania do Estado de Direito. Curta, inscreva-se e